Você sabe o passo a passo para regulamentar a profissão de sanitarista enquanto bacharel em saúde coletiva? Qual a importância de ter a profissão regulamentada? O que a ABASC se propõe a fazer sobre o assunto? Hoje iniciaremos uma série de 4 textos que detalham todo o processo de regulamentação da profissão, presente em nossas discussões desde 2012, quando tivemos os nossos primeiros bacharéis em saúde coletiva formados pela Universidade de Brasília e Universidade Federal do Acre. Esse primeiro vídeo tem como objetivo explicar os primeiros passos para uma profissão ser regulamentada de acordo com os regimentos internos do Congresso Nacional. Vamos lá? Passo 1. Publicação. Quem pode propor? Qualquer deputado ou senador, membro de qualquer comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República e até nós, cidadãos, que é a iniciativa popular. Todos os projetos de lei começam na Câmara dos Deputados, menos quando são apresentados por um senador ou em uma comissão do Senado. Nesses dois casos, começam pelo Senado. Já na iniciativa popular, deve ser proposto por pelo menos 1% do eleitorado nacional, ou seja, o PL, sobre a regulamentação do sanitarista enquanto bacharel em saúde coletiva, necessitaria de 2.117.557 assinaturas. Passo 2. Análise de conteúdo. Comissões permanentes. Depois de apresentado, o projeto é distribuído pelo presidente da Câmara dos Deputados para as comissões temáticas que tratam dos assuntos relacionados ao projeto, até 3 comissões no máximo. São chamados de comissões de mérito, pois analisam o mérito de cada proposta. A Câmara tem 25 comissões permanentes. Em cada comissão, o PL é analisado por um relator, que recebe e analisa sugestões, que são as emendas dos deputados. Ele pode alterar a proposta ou não. Depois de votado, o parecer do relator, o projeto, segue para a comissão seguinte. Se as comissões que analisaram o mérito de determinado projeto forem mais de 3, a Câmara dos Deputados cria uma comissão especial para analisar a proposta, para evitar que o processo seja muito longo. Passo 3. Análise de admissibilidade, CFT e CCJC. As comissões de Finanças e Tributação, CFT, e de Constituição e Justiça de Cidadania, CCJC, são as últimas a analisar os projetos. As propostas que criam os gastos ou tratam de finanças públicas passam pela CFT, que avalia se estão adequadas ao orçamento federal. Todas as propostas passam por último pela CCJC, que avalia se estão de acordo com a Constituição. Essas análises são chamadas de admissibilidade. Se a CFT ou a CCJC considerarem que a proposta não pode ser aceita, por não estar adequada ao orçamento ou por ser inconstitucional, ela será arquivada. Essas duas comissões também podem analisar o mérito dos projetos, se forem demandados para isso. A maioria dos projetos tem tramitação na Câmara, conclusiva nas comissões. Se forem aprovados por todas elas, vão direto para o Senado, ou para a sanção presidencial, se já tiverem passado pelo Senado. Se forem aprovados por algumas e rejeitados por outras, vão para o plenário das casas. Passo 4. Votação em plenário. Precisam ser votados no plenário, entre outros, projetos de lei complementar, de código, de iniciativa popular, de comissão, projetos aprovados pelo plenário do Senado, projetos de regime de urgência e projetos que tramitam em caráter conclusivo, mas que tenham recebido pareceres divergentes nas comissões, pela aprovação e rejeição, ou que tenham sido alvo de recursos para votação em plenário. O quórum, presença mínima, para votar um projeto de lei, PL, ordinário, é de maioria absoluta, ou seja, 257 deputados. Para aprovar o projeto, é necessária a maioria simples dos votos, ou seja, 129 deputados, em turno único. Passo 5. Destaques. Em geral, os deputados aprovam o texto principal do projeto e destacam alguns trechos para a votação posterior. Esses trechos são chamados destaques. Normalmente, essas votações posteriores servem para confirmar ou retirar alguns trechos do texto da proposta.
Também podem ser destacados emendas para alterar o texto. Passo 6. Depois do plenário. Depois da aprovação no plenário da Câmara, há 2 caminhos possíveis. O primeiro, se tiver começado a tramitação na Câmara, o projeto segue para o Senado, aonde será analisado e votado. Se for alterado, volta para a Câmara, que analisa apenas as alterações, podendo mantê-las ou recuperar o texto original. Em seguida, vai para aprovação ou veto do Presidente da República. Segundo caminho. Se tiver começado no Senado e for aprovado sem alterações, segue para aprovação ou veto do Presidente da República. Se alterado, volta para o Senado, que analisa as mudanças na Câmara, podendo mantê-las ou recuperar o texto original. Em seguida, vai para aprovação ou veto do Presidente da República. Passo 7. Veto. Se o Presidente ratificar o projeto, ele se torna lei e é publicado no Diário Oficial da União. Mas o Presidente pode vetar uma parte do projeto ou todo ele, de acordo com o posicionamento de outros membros do Executivo, ou seja, ministérios que também realizam a análise das propostas no projeto de tramitação. Se vetar alguns trechos, a parte aprovada se torna uma lei, e os vetos voltam para a análise do Congresso Nacional, sessão conjunta da Câmara e do Senado. Se esses vetos forem mantidos, a lei fica como está. Se forem derrubados, os trechos antes vetados passam a integrar a lei. E assim, sendo uma lei, a profissão está regulamentada. E esse foi o passo a passo da regulamentação de uma profissão. No próximo vídeo, falaremos sobre as referências e as profissões que foram regulamentadas recentemente. Compartilhe esse vídeo, vamos debater e construir esse caminho juntos.